O céu pintava tons de laranja e dourado no fim da tarde, quando Helena viu o portão de madeira se aproximando. A estrada de terra parecia mais estreita do que lembrava, ladeada por eucaliptos altos que balançavam suavemente ao vento. O som dos pneus no cascalho misturava-se ao canto dos pássaros e ao zumbido das cigarras. Tudo era nostálgico, vivo em sua memória como uma fotografia antiga. A casa grande, com suas paredes caiadas e varandas espaçosas, estava ali, imponente. Como se a esperasse. 5 anos haviam se passado desde que deixara aquele lugar. Partira em busca de novos caminhos, carregando a dor da perda do avô, um homem que fora mais pai do que qualquer outro. Agora, formada em veterinária, com a cidade grande já lhe pesando nos ombros, decidiu voltar. Não sabia por quanto tempo ficaria, mas algo dentro dela dizia que era hora de reencontrar suas raízes. Assim que estacionou o carro diante da casa principal, viu Henrique saindo pela porta da frente. Ele desceu os degraus com um sorriso largo no rosto. Estava mais maduro. As mangas da camisa dobradas até os cotovelos revelavam braços firmes, acostumados com o trabalho no campo. Seus olhos, ainda tão claros, brilhavam com a mesma intensidade de antes. Helena! Ele exclamou, aproximando-se apressado. Quanto tempo? Ela sorriu e foi recebida por um abraço forte. Por um instante, sentiu o mundo parar. O cheiro da terra, da madeira antiga da casa, do suor leve de Henrique, tudo a fazia lembrar. Da infância, dos verões passados ali, das manhãs com gosto de café fresco e tardes inteiras correndo pelo pasto. O lugar está exatamente como eu lembrava, disse, afastando-se um pouco para observar. E você está diferente. Ele respondeu, com um olhar que pareceu atravessá-la. Helena corou, desviando os olhos. A casa parecia menor, mas ainda assim acolhedora. Foi recebida com alegria pelos antigos funcionários. Dona Lourdes, a cozinheira, veio correndo com o avental manchado de farinha, emocionada. Zé Bento, o vaqueiro de sempre, tirou o chapéu e fez questão de abraçá-la também. Era como voltar no tempo, e ao mesmo tempo, sentir que algo novo pairava no ar. Henrique agora era o responsável por tudo ali. Desde a morte do avô, cuidava da propriedade com dedicação. Casara-se 2 anos antes com Laura, uma mulher bonita, elegante, de fala contida e olhar observador. Helena a conhecera apenas brevemente, mas agora, convivendo sob o mesmo teto, percebia um certo desconforto nos gestos dela. Laura mantinha a cordialidade, mas sua presença era fria como o mármore da sala principal. Os primeiros dias passaram entre caminhadas pelos campos, visitas aos estábulos, reencontros com os animais que ainda viviam por lá. Henrique fazia questão de mostrar cada mudança feita na propriedade. Os currais estavam renovados, as plantações de milho e girassóis mais organizadas, os pastos verdes e bem cuidados. Ele falava com paixão do que fazia, e Helena o ouvia com admiração crescente. Certa tarde, ela caminhava entre os girassóis quando o viu à distância, montado em seu cavalo, inspecionando as cercas. Aproximou-se devagar, sorrindo. Ainda sabe cavalgar? Ele perguntou, ao vê-la. Nunca esqueci, respondeu, rindo. Quem me ensinou foi você, lembra? Ele desmontou e estendeu a mão. Pouco depois, galopavam juntos pelo campo, rindo como 2 crianças. O vento bagunçava os cabelos de Helena, e o som dos cascos no chão a fazia sentir-se viva de um jeito que não sentia há anos. Quando pararam perto de uma figueira antiga, sentaram-se na sombra, e ficaram em silêncio por alguns instantes. Senti sua falta, Helena, ele disse, de repente. Ela virou o rosto devagar, tentando entender o que havia por trás daquelas palavras. Eu também senti a sua, e de tudo isso aqui. Os olhos se encontraram. O ar pareceu rarefeito. Havia algo novo entre eles. Uma energia silenciosa, carregada de lembranças e do que nunca fora dito. Helena desviou o olhar, tentando conter os pensamentos. Nos dias que seguiram, a proximidade entre os dois se intensificou. Henrique buscava a companhia dela a todo instante. Queria sua opinião nas decisões da fazenda, compartilhava histórias da vida que levava ali. Helena, por sua vez, lutava contra o turbilhão de sentimentos que crescia a cada dia. Tentava se convencer de que era apenas saudade, nostalgia. Mas bastava um toque acidental de mãos, ou um olhar demorado para que tudo em seu corpo gritasse o contrário. Laura observava, disfarçadamente, mas observava.
Nos jantares, seus comentários se tornavam cada vez mais ácidos. Curioso como o tempo reacende certas conexões. Ela dizia, olhando diretamente para Helena. Ainda mais quando há tanto espaço e tão pouca vigilância. Helena não respondia. Henrique desconversava. Mas o clima entre os três ficava cada vez mais tenso. Numa noite em que uma tempestade caiu sobre a propriedade, a energia acabou. A casa escureceu por completo. Helena acendeu uma vela e ficou sentada na cama, ouvindo a chuva forte lá fora. Pouco depois, ouviu batidas suaves na porta. Era Henrique, também com uma vela na mão. "Está tudo bem?" ele perguntou. "Sim, só." Pensando, ela respondeu, olhando para ele. Ele entrou. O silêncio entre eles era denso. A luz da vela projetava sombras no rosto dele, tornando-o ainda mais bonito, mais perigoso. Quando se aproximou, os dedos dele tocaram os dela. Helena não recuou. O beijo foi inevitável, lento, mas carregado de urgência. Quando os lábios se encontraram, parecia que anos de contenção finalmente desabavam. Foi intenso, verdadeiro e, acima de tudo, proibido. Ao se afastarem, Henrique levou a mão à testa, como se tentasse apagar o que acabara de acontecer. "Isso foi um erro", ele murmurou, antes de sair. Helena ficou parada, o coração em disparada. Sabia que algo havia mudado, que o que sentia não poderia mais ser ignorado. Mas também sabia que dali em diante, nada mais seria simples. Lá fora, a tempestade rugia, e dentro dela, nascia um vendaval que ameaçava destruir tudo. O amanhecer chegou cinzento, abafado, como se a tempestade da noite anterior ainda pairasse sobre a fazenda. O cheiro de terra molhada invadia os cômodos e os pássaros pareciam cantar mais baixo. Helena despertou com os olhos fixos no teto de madeira, o coração ainda acelerado. O beijo da noite anterior insistia em se repetir em sua mente, como um segredo que grita. Tentou convencer a si mesma de que nada mudaria, que podia seguir como antes, como se aquele instante roubado não tivesse acontecido. Mas bastou descer para o café da manhã e encontrar Henrique sentado à mesa para que tudo desabasse de novo por dentro. Ele não a olhou. Mexia distraidamente no café, os olhos fixos na xícara. Laura estava ao seu lado, impecável como sempre, vestida de branco, os cabelos presos num coque elegante, o olhar atento. Havia algo diferente em sua postura. Mais firme, mais vigilante. "Dormiu bem?" ela perguntou, com um leve sorriso. "Sim", respondeu Helena, tentando soar natural. "E vocês?" Henrique limitou-se a um aceno. Laura apertou os lábios. "Henrique passou a noite em claro." "Não é, querido?" Ele ergueu os olhos brevemente, mas não respondeu. Helena engoliu seco. Sentou-se devagar, serviu-se de café, e fingiu interesse no pão de queijo à sua frente. O silêncio à mesa era cortante. A tensão entre os três crescia a cada minuto. Naquele dia, Helena decidiu dedicar-se aos animais. Era sua zona segura. Visitou o curral, acompanhou os tratadores, examinou o rebanho. Aos poucos, os sentimentos se acalmavam sob o som das vacas, o cheiro de feno, o toque quente dos bezerros. Ali, entre cavalos e bois, ela encontrava sua paz. Mas a paz durou pouco. No meio da tarde, ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu Henrique, parado na sombra do celeiro. Estava diferente. Os olhos carregavam algo que ela ainda não sabia nomear: culpa, desejo, medo. "Precisamos conversar", disse ele, baixo. "Acha mesmo que é uma boa ideia?" Henrique aproximou-se devagar. "Não posso fingir que nada aconteceu, mas também não sei o que fazer." Helena cruzou os braços, sentindo o coração bater no pescoço. "Você é casado. Não há o que fazer, Henrique. O que aconteceu foi errado." "Foi verdadeiro", ele corrigiu. "Isso é o que me assusta." Ela desviou o olhar. Lá fora, o céu começava a se abrir. Um raio de sol iluminava a lateral da casa, como se o mundo lá fora fosse indiferente à bagunça que existia dentro deles. "Laura sabe", disse Helena, de repente. Henrique arregalou os olhos. "Ela suspeita. Está me observando desde que cheguei. A gente precisa parar por aqui." Ele assentiu com um leve movimento de cabeça, mas não disse nada. Ficaram ali, em silêncio, até que ele se afastou, deixando apenas o cheiro de sua colônia e o vazio do que não disseram. Naquela noite, Laura a surpreendeu. Helena estava no quarto,
escovando os cabelos, quando ouviu a batida na porta. Abriu e encontrou a esposa de Henrique ali, elegante como sempre, com um sorriso que não alcançava os olhos. Posso entrar? Helena assentiu, desconfiada. Laura caminhou até a poltrona ao lado da janela e sentou-se com leveza. Essa casa tem muitos segredos, sabe? Disse, encarando a escuridão do campo além da janela. A maioria deles começa assim, com silêncios. Helena nada disse. Quando eu conheci o Henrique, ele falava muito de você, da prima forte, corajosa, que sabia mais de animais do que muito homem aqui. Falava com brilho nos olhos. Éramos próximos, respondeu Helena, tentando manter a voz firme. Ainda são, pelo visto. A frase caiu como um golpe. Laura se levantou lentamente. Só vou te dizer uma coisa, Helena, eu posso suportar muita coisa, mas traição não está entre elas. E saiu, deixando um rastro de perfume e ameaça. Os dias seguintes foram um labirinto. Henrique evitava qualquer contato direto. Passava mais tempo no campo, mergulhado em relatórios e decisões da fazenda. Helena também mantinha distância. Evitava a casa principal, almoçava com os funcionários e mergulhava nos cuidados veterinários. Mas bastava um olhar cruzado, um encontro no estábulo, um toque acidental na hora de pegar uma ferramenta. E tudo voltava. Numa tarde quente, Helena cuidava de uma égua que havia parido prematuramente. Estava suada, as mãos sujas de sangue, concentrada na respiração fraca do potro. Henrique surgiu do nada, tirando a camisa para ajudar. Trabalharam juntos, calados, com olhos vermelhos de tensão. Quando o potro finalmente respirou com força, ambos suspiraram aliviados. E então, sem pensar, ele a abraçou. Um abraço cheio de vida, de agradecimento, de algo que transbordava o corpo. Foi rápido, mas suficiente para que Helena soubesse. O sentimento ainda vivia. Naquela noite, não conseguiu dormir. Caminhou até o antigo pomar, o mesmo onde costumava brincar na infância. Sentou-se sob uma jabuticabeira e ficou olhando as estrelas. Sentia-se dividida entre o certo e o inevitável, entre o que devia fazer e o que seu coração gritava. Henrique apareceu ali, como se atraído por um fio invisível. Eu não consigo mais fingir, disse ele, sem se aproximar. Tento, mas é impossível. E o que vai fazer com isso? Ele caminhou devagar, sentando-se ao lado dela. A noite estava silenciosa, cortada apenas pelo som dos grilos e o farfalhar das folhas. Eu me casei com Laura por gratidão. Ela esteve ao meu lado quando perdi o avô. Cuidou da casa, das contas, de mim. Mas o amor nunca foi como o que eu sinto por você. Helena fechou os olhos. Uma parte dela queria ouvir aquilo. A outra desejava que ele nunca tivesse dito. Isso não muda o fato de que ela é sua esposa. Eu sei. O silêncio os envolveu de novo. Quando se levantaram, não se tocaram. Apenas se olharam, profundamente. Boa noite, Henrique, ela disse. Boa noite, Helena. E cada um seguiu por um caminho diferente. No dia seguinte, Laura anunciou que faria uma viagem curta à cidade. Disse que precisava resolver assuntos do escritório, mas seus olhos estavam duros, frios. Helena sabia que aquilo era mais do que uma saída de rotina. Era um aviso. Aproveitem o tempo sozinhos, disse ela, antes de entrar no carro. Henrique ficou parado na varanda, vendo o carro sumir na poeira da estrada. Quando virou-se para Helena, seus olhos estavam diferentes, determinados. Eu não sei onde tudo isso vai nos levar, ele disse, mas eu sei onde começou, e já não posso fingir que não quero descobrir onde vai terminar. Helena sentiu o coração acelerar. Estavam prestes a cruzar uma linha que talvez não tivesse volta. A fazenda, tão silenciosa, parecia prender a respiração. O campo, os pássaros, o vento, tudo aguardava o próximo passo. E eles estavam prestes a dá-lo. O silêncio da casa naquela manhã era profundo, quase reverente. Sem Laura por perto, tudo parecia mais leve e ao mesmo tempo, mais perigoso. A ausência dela era como um espaço em branco, que podia ser preenchido por qualquer coisa, inclusive pelo que ambos temiam, a verdade. Helena acordou com a luz filtrada pelas cortinas, e por um instante, acreditou que tudo havia sido apenas um sonho. Mas o gosto amargo da dúvida ainda estava ali, na garganta, e a lembrança do olhar de Henrique sob a luz das estrelas voltava com força. Era real, era grave. Tomou banho demoradamente, prendeu os cabelos e desceu.
O cheiro de pão fresco invadia os corredores, mas não havia vozes na cozinha, nem risadas. A casa parecia parada no tempo. Quando chegou à varanda, o som dos cavalos no curral atraiu seu olhar. Henrique estava lá, montado, dando ordens aos vaqueiros. Vestia jeans, botas gastas e uma camisa branca parcialmente aberta, que o fazia parecer mais belo do que devia. O sol nascia atrás dele, dourando os contornos do seu corpo. Helena tentou não olhar demais, mas já era tarde. Vai ajudar hoje? Ele gritou, ao vê-la na varanda. Ela assentiu com um gesto da cabeça. Minutos depois, já estava ao lado dele, auxiliando na separação do gado, colhendo amostras, anotando dados. Trabalharam o dia inteiro, lado a lado, sem se tocar, mas conscientes da proximidade intensa que existia entre eles. Quando os dedos se encontravam em alguma ferramenta, pareciam provocar faíscas. Quando os olhos se cruzavam, desviavam no segundo seguinte, por medo do que poderiam confessar sem palavras. Ao fim do dia, sentaram-se sob o alpendre, com copos de suco de maracujá gelado nas mãos. O céu começava a mudar de cor, e a brisa suave anunciava mais uma noite morna. Você sempre gostou de trabalhar com os bichos, disse ele, encarando o horizonte. Eles não julgam, respondeu. Não fingem, só vivem. Henrique respirou fundo, passou a mão pelos cabelos. Eu não sei o que fazer com o que sinto, disse. Enfim, ela virou o rosto lentamente, olhando-o com dor e desejo. E você acha que eu sei? Ele a encarou, e os olhos de ambos se encheram de uma verdade que doía. O tempo parecia se comprimir entre eles. O mundo lá fora desaparecia. Hoje à noite, ele começou, mas hesitou. Eu queria conversar. Sem medo, Helena assentiu. Eu estarei no pomar. Depois do jantar. O jantar foi silencioso. Dona Lourdes, que não desconfiava de nada, comentou sobre o tempo e as previsões de chuva. Helena respondeu com monossílabos. Henrique manteve os olhos no prato. Ao terminar, ele se levantou primeiro. Ela demorou alguns minutos, como se quisesse desafiar o próprio corpo, que gritava por aquele encontro. Quando chegou ao pomar, ele já estava lá. O céu estava limpo, cheio de estrelas. A lua cortava o céu como uma adaga de prata. Os grilos faziam seu coro noturno, e o perfume das frutas maduras impregnava o ar. Henrique se virou ao ouvi-la chegar. Estava de camisa escura, sem os botões de cima, o cabelo levemente molhado. Ela prendeu a respiração. Eu pensei muito hoje, ele disse, indo direto ao ponto. Pensei em nós, no que somos agora, e no que fomos antes de tudo. Helena cruzou os braços, tentando manter a firmeza. E o que somos, Henrique? Ele se aproximou, devagar. Eu não sei, mas quero descobrir. Não consigo mais viver nesse meio termo, entre a culpa e o desejo, entre o que é certo e o que eu preciso. Ela fechou os olhos. E Laura? Laura foi importante. É uma mulher forte, determinada. Me ajudou a erguer essa fazenda. Mas entre nós existe uma distância que cresce a cada dia. E o que sinto por você, nunca senti por ela. Helena abriu os olhos. Você está dizendo que... Estou dizendo que estou apaixonado por você. A frase ficou no ar, reverberando no espaço entre os dois. E se for só desejo, Henrique? E se for carência, fuga? Então que seja. Mas eu preciso viver isso, porque quando estou com você, tudo parece certo, até o que não devia ser. Ele se aproximou mais. Helena recuou um passo, mas ele segurou sua mão. O calor do toque percorreu seu corpo como fogo. Ela não resistiu, e o beijo aconteceu. Dessa vez, não houve hesitação. Foi intenso, longo, cheio de tudo o que guardaram por dias. As mãos dele em sua cintura, os dedos dela em sua nuca, os corpos se reconhecendo, como se nunca tivessem se separado. Ali, entre as árvores, sob o céu limpo e cúmplice, eles se entregaram. O chão coberto de folhas, o cheiro da jabuticaba, o som dos grilos, tudo parecia abençoar aquela união proibida. Depois, deitados lado a lado, ele a abraçou. O silêncio não era mais incômodo. Era conforto. Era verdade. Eu não quero mais viver uma mentira, ele disse, com a voz embargada. Nem eu, respondeu Helena, com lágrimas nos olhos. Vamos dar um jeito, juntos. Ela não respondeu, mas sabia que, dali em diante, não havia mais volta. No dia seguinte, o clima mudou. O céu amanheceu encoberto, e uma garoa fina caiu sobre a terra.
Henrique saía cedo para os campos, Helena se dedicava aos animais. Evitavam contato na frente dos empregados, mas havia uma nova leveza entre eles. Até que, no final da tarde, o inesperado aconteceu. Laura voltou. Ninguém a esperava. O carro parou diante da casa, e ela desceu com passos firmes. Usava óculos escuros, um lenço amarrado no pescoço, e uma expressão séria. Não disse nada ao entrar. Foi direto para o quarto, trancou a porta e permaneceu lá por horas. Henrique soube na mesma hora, mas não teve coragem de ir até ela. Helena, por sua vez, sentiu o chão fugir sob os pés. O que haviam vivido agora estava ameaçado. E pela primeira vez, ela sentiu medo real. Naquela noite, Laura surgiu para o jantar. Sentou-se à mesa com elegância, como se nada tivesse acontecido. Mas seus olhos estavam diferentes. Havia um brilho sombrio neles. Um olhar de quem já sabia. Fiquei pouco tempo fora, mas o bastante para abrir os olhos, ela disse, ao cortar a carne no prato. Às vezes, a distância revela mais do que a proximidade. Henrique não respondeu. Helena permaneceu em silêncio. Eu vi coisas, continuou ela, agora com a voz mais baixa. Coisas que estavam ali o tempo todo. Só que eu não queria ver. Ela largou os talheres e levantou-se. O problema de quem finge não ver é que, quando finalmente enxerga, já é tarde demais. Olhou para Henrique, depois para Helena, e saiu da sala, deixando um rastro de silêncio atrás de si. Helena não dormiu aquela noite. Pela primeira vez, sentiu que não era só o amor que movia aquela história. Era também a dor, a culpa e as consequências que ainda viriam. No espelho, enxergou uma mulher dividida entre o que sentia e o que sabia que era certo. E por mais que seu coração batesse por Henrique, uma parte dela se perguntava, seria esse amor capaz de sobreviver à verdade? O barulho de um trovão distante anunciou o fim da calmaria. A tempestade ainda estava por vir. Os dias que se seguiram à volta de Laura foram como caminhar sobre brasas. A tensão se instalara como uma camada invisível no ar, sufocando gestos, olhares e palavras. Tudo na fazenda parecia mais lento, mais denso. A rotina continuava. Os animais precisavam de cuidados, os campos exigiam atenção, mas o coração da casa pulsava de forma estranha, fora do compasso. Helena acordava todos os dias com o peso da dúvida no peito. Desde o beijo no pomar, desde o toque dos corpos sob o céu limpo, nada havia sido igual. Aquilo que vivera com Henrique, tão intenso, tão inevitável, agora parecia ameaçado por uma força silenciosa, quase invisível, a presença constante de Laura. Ela não fez escândalos, não gritou, não exigiu explicações. Sua arma era o silêncio. Um silêncio cruel, calculado, que deixava Henrique e Helena em alerta a cada passo. Na manhã de quinta-feira, Laura apareceu na estrebaria. Estava impecável, como sempre, botas limpas, calça jeans justa, camisa branca, cabelos presos num rabo de cavalo firme. Helena estava examinando uma potra recém-nascida quando ouviu seus passos. Sempre admirei a forma como você se conecta com os animais, disse Laura, parando ao lado dela. Eles confiam em você sem hesitar. Helena sentiu o estômago revirar, mas manteve a compostura. Talvez porque eles não carregam segundas intenções, respondeu, sem tirar os olhos da potra. Laura sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era um aviso. Pena que os seres humanos não são tão simples, não é? Antes que Helena pudesse responder, Laura já caminhava para fora do estábulo, deixando apenas o som de suas botas se afastando sobre a terra batida. Naquela tarde, Henrique a chamou para conversar. Estavam no antigo galpão de ferramentas, onde ninguém os veria. O local tinha cheiro de madeira velha e óleo, com ferramentas penduradas nas paredes como soldados enfileirados. Ela sabe, disse ele, com a voz baixa, mas firme. Não há mais dúvidas. Laura sabe de nós. Helena passou a mão pelos cabelos, nervosa. O que ela vai fazer? Não sei, mas ela não vai reagir como qualquer mulher. Laura nunca age por impulso. Ela observa, espera, e ataca no momento certo. E você? O que pretende fazer, Henrique? Ele a encarou. Eu vou deixar o casamento. Helena estremeceu, quis acreditar. Mas uma parte dela ainda hesitava. E você tem certeza disso? Tenho. Pela primeira vez na vida, eu sei exatamente o que quero. E o que eu quero é você. Ele a abraçou, e naquele instante, o mundo pareceu fazer sentido outra vez.
Mas no fundo, ambos sabiam que o caminho à frente seria tortuoso. Naquela noite, Helena caminhava sozinha pelo jardim da casa, tentando clarear os pensamentos. O céu estava fechado, e o cheiro de chuva era forte no ar. A brisa gelada soprava pelas árvores, trazendo lembranças que pareciam sussurrar advertências. Foi quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu Laura, parada, de braços cruzados. Vai mesmo destruir uma vida inteira por um capricho de verão, disse ela, com a voz firme. Não é um capricho. Eu amo o Henrique. Ama? Laura riu, com desdém. Você o ama agora. Mas e depois? Depois que ele largar tudo por você? Acha que ele vai continuar te amando quando descobrir o peso que é trair alguém que confiava nele? Ele já decidiu, disse Helena, tentando manter a firmeza. Não, Helena. Ele está encantado, mas isso vai passar. E quando passar, ele terá perdido tudo, inclusive o respeito de quem um dia o admirou. Inclusive você. Helena sentiu o golpe. Laura era cruel, mas suas palavras eram afiadas porque continham partes da verdade. Partes que doíam. Eu não sou a vilã dessa história, ela murmurou. Talvez não, mas, por enquanto, é a única. Com as mãos sujas, Laura virou-se e entrou na casa, deixando Helena sozinha no jardim, sob o céu prestes a desabar. 2 dias depois, a primeira tempestade de verdade chegou. O céu escureceu no meio da tarde, e a ventania começou a balançar. As árvores com violência, as folhas giravam no ar, os galhos rangiam. Funcionários correram para cobrir os fardos de ração, fechar os galpões, proteger os animais. Henrique apareceu correndo, com a camisa encharcada de suor e chuva, gritando instruções. Helena ajudava no curral quando viu um dos potros se assustar e tentar pular a cerca. Correu até ele, tentando acalmá-lo, quando escorregou na lama e caiu de joelhos. Henrique a viu e correu até ela, ajudando-a a levantar. Você está bem? Estou, respondeu, ofegante. Ambos estavam encharcados, cobertos de lama. Ele a puxou para dentro do galpão, onde ficaram por alguns minutos protegidos da chuva. Estavam tão próximos que podiam ouvir a respiração um do outro. Eu quero fugir com você, disse Henrique, de repente. Largar tudo. Recomeçar. Helena o olhou, assustada. Você está falando sério? Estou. Eu quero viver isso com você. De verdade. Sem mentiras. Sem culpas. Ela respirou fundo. O coração parecia querer sair do peito. E a fazenda? E Laura? A fazenda pode continuar sem mim. E Laura vai entender. Ou não, mas não posso mais viver assim. Eles se beijaram ali mesmo, com a tempestade rugindo do lado de fora. Foi um beijo desesperado, cheio de promessas e medos. O mundo podia cair ao redor, mas naquele instante, tudo o que importava era o que havia entre eles. Na manhã seguinte, Henrique chamou Laura para conversar. Fechados no escritório, falaram por mais de 1 hora. Helena esperava do lado de fora, sentada na varanda, com as mãos trêmulas e o coração em guerra. Quando ele saiu, estava pálido, os olhos vermelhos, o rosto tenso. Ela não vai facilitar, disse, ao se aproximar. Mas eu fui honesto. E ela? Disse que vai me destruir, que vai acabar com tudo que construí aqui, que vai espalhar a história para todos, que vai fazer você parecer uma oportunista. Helena respirou fundo. Já esperava algo assim. Eu estou com você, Henrique. Até o fim. Ele a abraçou, e ela sentiu que, apesar de tudo, havia uma verdade ali. Uma força que, talvez, fosse maior do que o medo. Mas no fundo, algo nela ainda tremia. Naquela noite, Laura sumiu. Saiu sem dizer para onde ia, levando apenas uma mala pequena. Deixou um bilhete curto, frio. Você fez sua escolha. Agora aguente as consequências. A fazenda ficou mergulhada num silêncio estranho. Até os animais pareciam pressentir a tensão. Henrique passou a noite acordado. Andava de um lado para o outro, sem saber se devia ir atrás dela, se devia deixar que partisse. Helena tentava ser forte, mas sentia o mundo desmoronar aos poucos. E, então, às 5 da manhã, o telefone da sala tocou. Henrique atendeu. Helena observava da escada, sem respirar. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Depois, com a voz trêmula, disse, entendi, obrigado por avisar. Desligou devagar. Virou-se para ela. Era da polícia. O carro da Laura foi encontrado capotado na estrada.
Eles estão tentando entender o que aconteceu. Helena sentiu as pernas falharem. A tempestade, enfim, havia deixado sua marca, e nada mais seria como antes. O silêncio que se instaurou após o telefonema parecia mais alto do que qualquer grito. A notícia do acidente de Laura se espalhou pela casa como um sussurro que ninguém queria repetir em voz alta. Nem os animais mugiam com a mesma intensidade. Naquela manhã, os pássaros cessaram seu canto, e até o vento, que sempre percorria os campos com leveza, parecia ter parado. Helena desceu as escadas devagar. Encontrou Henrique sentado à mesa da sala, com os cotovelos apoiados e as mãos cobrindo o rosto. Ao lado dele, o telefone pendia do gancho como se tivesse sido esquecido em outra realidade. Alguma notícia? Ela perguntou, temendo a resposta. Henrique levantou os olhos, vermelhos e fundos. Está viva, mas inconsciente. Está no hospital da cidade, em estado grave. O carro saiu da estrada e capotou 3 vezes antes de parar num barranco. Ninguém sabe se foi um acidente, ou se ela fez aquilo de propósito. Helena sentou-se à frente dele, sentindo a culpa arder como uma fogueira dentro do peito. Por mais que tentasse se convencer de que Laura havia feito suas próprias escolhas, não conseguia escapar da responsabilidade silenciosa que carregava. Eu vou até lá, disse ele, depois de um tempo. Preciso vê-la, preciso entender. O que houve? Helena assentiu em silêncio. Sabia que esse momento chegaria. E sabia também que o amor que sentia por Henrique não era o suficiente para apagar o passado, tampouco para evitar as consequências de tudo o que viveram. O hospital era pequeno, de corredores brancos e silenciosos. Henrique entrou com passos duros, sentindo o coração pesar no peito. Encontrou Laura entubada, com o rosto pálido, alguns cortes no braço e hematomas no rosto. Parecia frágil, vulnerável, o oposto da mulher firme e dominante que sempre conhecera. Ficou ali, em pé ao lado do leito, por longos minutos. Não chorou, não falou, apenas ficou. E naquele silêncio, sentiu todas as decisões que tomara baterem contra ele com força. Na porta, uma enfermeira se aproximou. Os médicos dizem que, se ela acordar nas próximas horas, as chances são boas. Henrique agradeceu com um aceno e saiu do quarto. O corredor parecia girar. Encostou-se na parede e fechou os olhos. Por dentro, estava quebrado. Na fazenda, Helena se isolou no estábulo. Passou horas limpando baias que já estavam limpas, penteando os cavalos em silêncio, olhando o vazio. A mente girava sem parar. Revisitava cada gesto, cada palavra, cada beijo. A dor não vinha da possibilidade de perder Henrique. Vinha da certeza de que, mesmo se o tivesse, uma parte dele jamais seria limpa da culpa. Ao entardecer, subiu ao antigo mirante atrás da casa. Era um local que costumava visitar quando criança, onde o avô costumava ler cartas e fumar o cachimbo. Ali, o vento ainda soprava como antes, trazendo o cheiro da lavoura e do mato úmido. Olhou o horizonte, e pela primeira vez, pensou em ir embora. Pensou que talvez o amor, por mais forte que fosse, não bastasse para sustentar uma história nascida de um erro. Henrique voltou ao anoitecer, exausto. Ao vê-lo entrar pela porta, Helena se levantou. Eles se encontraram na sala, mas a distância entre eles parecia maior do que nunca. Ela vai sobreviver, ele disse, com a voz baixa. Está estável, mas ainda não acordou. E você? Helena perguntou. Como está? Henrique a olhou como se não soubesse responder. Então, aproximou-se e tocou sua mão. Eu ainda amo você. Ela fechou os olhos. Aquilo era cruel. Terno, verdadeiro, mas cruel. Mas há uma parte de você que vai sempre se sentir em dívida com ela. Vai carregar isso para sempre. Henrique, não se trata de dívida. Se trata de dignidade. Se ela acordar, vou conversar. Vou encarar tudo com verdade. E se ela não acordar? Henrique não respondeu. Os dias seguintes foram de espera. Laura seguia inconsciente, e a fazenda mergulhou num ritmo arrastado. Henrique quase não dormia. Helena passava mais tempo com os empregados, tentando manter a rotina. Mas os olhares se tornaram diferentes. O comentário maldoso de um funcionário, o silêncio suspeito de Dona Lourdes, a expressão desconfiada de Zé Bento. A história começava a vazar pelas rachaduras. E mesmo sem uma palavra dita, todos ali pareciam pressentir o que havia acontecido entre patrão e hóspede. Numa noite de sesta,
Helena acordou com o som da chuva fina no telhado. O relógio marcava 2 da manhã. Desceu para beber água e encontrou Henrique na varanda, sentado sozinho, com um copo de uísque nas mãos. Não consegui dormir, ele disse, quando a viu. Nem eu. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo a chuva. Lembra quando a gente era criança? Ele perguntou. Passava horas escondido aqui, só para escapar das ordens do seu avô. Helena sorriu com leveza. E você me fazia jurar que não contaria onde estava. E você nunca contou, até hoje. Eles se olharam, e naquele olhar havia tudo: a infância dividida, o amor amadurecido, a traição silenciosa, e a dor que agora parecia sufocá-los. Henrique se levantou, foi até ela e a abraçou. E mais uma vez, seus corpos se encaixaram como se o mundo lá fora não existisse. Mas não houve beijo, não houve paixão, apenas o consolo de 2 corações em ruína. Na manhã seguinte, o telefone tocou novamente. Henrique atendeu, com o coração na mão. Dessa vez, era diferente. Ela acordou, disse, virando-se para Helena com um semblante misto de alívio e tensão. Vai até lá. Sim, hoje. Ela assentiu. E pela primeira vez, teve certeza de que algo dentro dele havia mudado. E dentro dela também. O reencontro com Laura foi curto e denso. Ela estava fraca, a voz ainda baixa, mas os olhos voltaram a ser os mesmos, firmes, penetrantes. Vai me deixar, não vai? Ela perguntou. Henrique não fugiu. Vou. Laura suspirou, virando o rosto para a janela. E ela vale tudo isso? Não é sobre valer ou não, é sobre verdade. E viver com ela. Laura soltou uma risada amarga. Pois então vá viver sua verdade. Mas saiba que a sua liberdade custará o peso da vergonha que deixará para trás. Henrique saiu do quarto com o coração apertado, não porque a amasse, mas porque, no fundo, ainda se importava com sua dor. Quando voltou para a fazenda, encontrou Helena na varanda, olhando os cavalos pastando ao longe. E então, ela perguntou. Disse tudo o que precisava dizer. Ela sabe, entendeu, vai levar o tempo dela. Mas agora está claro. Helena respirou fundo. A brisa da tarde balançava seus cabelos. O sol, baixando no horizonte, tingia tudo de dourado. E a gente? Ela perguntou. Henrique sorriu, cansado, mas sincero. A gente precisa começar de novo, do jeito certo, sem pressa, sem esconderijos. Ela se aproximou e encostou a cabeça no peito dele. Eu estou com você, mas só se for à luz do dia. Sempre ele respondeu. E ali, entre cavalos, terra molhada e promessas renovadas, eles decidiram que recomeçariam, com todos os fardos, com todas as dores, mas também com a chance de, enfim, viverem um amor verdadeiro, mesmo que o mundo inteiro duvidasse. O recomeço não veio com flores nem com festa. Veio com silêncio, com olhares desconfiados, com passos cautelosos. A notícia de que Henrique havia deixado Laura, embora jamais tenha sido oficialmente anunciada, se espalhou pela região como fogo em capim seco. Bastou que um funcionário comentasse no armazém, que a enfermeira do hospital murmurasse no café da cidade, para que todos começassem a juntar os pedaços do quebra-cabeça. Na fazenda, o clima oscilava entre tensão e tentativa. Henrique e Helena buscavam normalidade cavalgadas pela manhã, decisões sobre a colheita, tardes entre os animais. Mas sabiam que a normalidade verdadeira ainda estava distante. Era como aprender a andar em terra instável, um passo em falso. E tudo poderia desmoronar. Na primeira semana após a alta de Laura, ninguém sabia onde ela estava. Henrique tentara contato algumas vezes, sem resposta. Helena evitava perguntar. Mas o silêncio da ex-esposa pairava como um fantasma sobre a propriedade. Ele não precisava dizer. Ambos sentiam. Laura não havia aceitado sua derrota. Na segunda semana, uma carta chegou. Era manuscrita, lacrada com o perfume inconfundível de Laura. Henrique leu em silêncio, sentado na varanda, enquanto Helena o observava de longe. Quando terminou, guardou o papel dobrado no bolso, levantou-se e foi até ela. Ela vai vender a parte dela da fazenda, disse, com a voz pesada. Não quer mais nada daqui. Disse que não consegue olhar para esse lugar sem sentir náusea. Ela te odeia, respondeu Helena, sem rodeios. Provavelmente ele concordou. E talvez nunca deixe de odiar. Helena o encarou. E você consegue viver com isso? Henrique respirou fundo. Desde que você esteja comigo. Sim.
mas no fundo, ela sabia que não era tão simples. O que veio depois foi um período de reconstrução, literalmente. Com a saída definitiva de Laura, Henrique teve que reestruturar a administração da fazenda. Assumiu responsabilidades que, antes delegava, contratou novos ajudantes, mudou a rotina dos turnos, reorganizou os estoques, atualizou os contratos dos empregados. Era como se estivesse limpando a casa de um passado que não podia mais sustentar. Helena se envolveu em tudo, desde o cuidado com o gado até a reforma da estrebaria. Aos poucos, os dois se tornaram mais do que amantes. Eram parceiros, sócios. Um casal que, apesar das máculas do passado, tentava construir algo digno. Mas o mundo à volta nem sempre aceitava recomeços. No primeiro domingo do mês, foram convidados para a missa da cidade. Era tradição, mesmo quem não era religioso costumava ir mais pela convivência social do que pela fé. Henrique hesitou, mas Helena insistiu. Precisamos mostrar que não temos medo. Se a gente se esconde, eles vencem. Ele concordou. E lá estavam, entrando lado a lado na pequena igreja de madeira, com as tábuas rangendo sob os pés e dezenas de olhares sobre eles. O sermão do padre foi sobre perdão. Uma coincidência cruel ou providencial, ninguém sabia. Mas cada palavra parecia destinada a eles. Na saída, os cumprimentos foram contidos. Alguns apertos de mão gelados. Alguns sorrisos sem dentes. Um ou outro olhar cortante. E então, uma voz se ergueu entre a multidão. A traição não é esquecida com orações, disse uma senhora idosa, aproximando-se deles com olhos duros. Que Deus tenha piedade de vocês. Helena sentiu o rosto queimar. Henrique a segurou pela mão, firme. Não responderam. Apenas seguiram até o carro e foram embora em silêncio. No trajeto de volta, ele murmurou: talvez demore mais do que pensávamos. Talvez nunca venha. Ela respondeu, amarga. Mas ainda assim, vale a pena? Ela demorou a responder. Se for verdadeiro, sim. Na fazenda, os dias voltaram a correr. Helena passou a dormir na casa grande, no antigo quarto de hóspedes. Ainda não haviam oficializado nada, nem moravam juntos de fato, mas dividiam refeições. Planos e noites cada vez mais frequentes no mesmo colchão. Certa tarde, enquanto cuidavam de uma vaca prenha, ele a olhou com uma mistura de ternura e decisão. Quero que fique comigo, de verdade, aqui, não como visita, não como hóspede. Você sabe o que está dizendo? Sei que já erramos muito, mas agora quero fazer tudo certo. Você quer? Ela assentiu, mas pediu tempo. Queria se sentir merecedora daquele espaço. Queria que os olhares parassem de a atravessar como lâminas. Queria respirar em paz. Mas a paz ainda parecia um sonho distante. Uma semana depois, chegaram cartas anônimas. 3, com caligrafia distinta, mas o mesmo veneno. Acusações, ameaças veladas, frases amargas como o que começa na mentira, termina em ruína, ou cuidado com os fantasmas que você acordou. Helena rasgou a primeira, queimou-a segunda, e mostrou a terceira para Henrique. Isso não é só rancor, ela disse. É ódio, e tem nome, Laura. Henrique não respondeu, apenas fechou os punhos. Vamos enfrentar, juntos. Mas no fundo, Helena temia que o ódio de Laura ainda fosse mais forte que o amor deles. No final daquele mês, decidiram organizar uma pequena festa para os trabalhadores da fazenda. Um gesto simples, música, comida, agradecimentos. Queriam resgatar um pouco da leveza perdida. Montaram mesas sob a figueira centenária, serviram costelas assadas, milho cozido e bolos de fubá. No meio da celebração, Henrique fez um breve discurso. Essa terra foi construída com muito suor. E agora, com o coração aberto, recomeçamos. Agradeço a cada um que permaneceu aqui, e a quem escolheu acreditar de novo. Esta casa continua viva porque vocês mantêm suas raízes firmes no chão. Todos aplaudiram, um pouco contidos, mas aplaudiram. Helena observava de longe, não se aproximou do microfone. Preferiu o silêncio, preferiu o olhar trocado com Henrique. Cúmplice, maduro, comprometido. E ali, pela primeira vez, ela sentiu que talvez o amor deles fosse sobreviver, mesmo com os olhos do mundo cravados neles. No fim da noite, quando já recolhiam as mesas e a música se calara, Henrique se aproximou por trás dela, abraçando-a. Vem comigo? Ela sorriu, cansada, mas feliz. Sempre,
e juntos entraram pela porta da casa grande, de mãos dadas, não como fugitivos, mas como quem decide, enfim, parar de correr, mesmo que o passado continue batendo a porta. O mês de agosto chegou com sua secura implacável. A terra estalava sob os pés, os campos estavam cobertos de um dourado envelhecido, e o ar parecia sempre prestes a se incendiar. Era o tempo das queimadas, dos ventos traiçoeiros, dos céus encobertos por fumaça e promessas de mudanças. Um tempo em que tudo podia pegar fogo, inclusive os sentimentos. Na fazenda, Henrique e Helena haviam finalmente consolidado a convivência. Já não dormiam em quartos separados. Já não escondiam os carinhos quando passavam pelos corredores, ou quando se cruzavam no curral. As paredes da casa grande, antes mudas testemunhas de traições e ressentimentos, agora recebiam risos, partilhas e olhares cúmplices, mas a sombra de Laura continuava lá. Não fisicamente, desde que vendera sua parte na propriedade, havia desaparecido da região, mas sua presença era sentida em cada olhar atravessado dos moradores da vila, em cada cochicho ouvido na igreja, em cada boato que teimava em reaparecer como erva daninha entre as plantações. Henrique tentava manter o foco no trabalho. A fazenda era sua vida, e agora também era o alicerce da nova vida que construía ao lado de Helena. Mas mesmo assim, por dentro, carregava uma tensão constante como quem caminha sobre cacos, sabendo que basta um movimento em falso para se cortar outra vez. Certa manhã, recebeu uma notificação judicial. Laura havia entrado com uma ação por dano moral e emocional, alegando abandono afetivo, exposição pública e prejuízos à sua reputação. O documento trazia palavras duras, exigia indenização e, acima de tudo, queria arrastar Henrique de volta ao centro do escândalo. Ela está se vingando com frieza, disse Helena, lendo a papelada em sua sala. Ela quer que eu sofra. Henrique respondeu, passando as mãos no rosto. Não por amor, mas por orgulho ferido. Laura não aceita perder. Nunca aceitou. Helena abaixou os olhos. Talvez ela só queira que alguém reconheça a dor dela. E você acha que eu não reconheço? Eu acho que você está tentando seguir em frente. E isso dói em quem ficou para trás. O silêncio entre eles foi pesado. Pela primeira vez em semanas, a paz pareceu ceder lugar ao cansaço. Os advogados foram chamados. Reuniões começaram a acontecer, e a rotina do casal foi tomada por estratégias, prazos, defesas. Henrique viajava com frequência até a cidade. Helena o acompanhava quando podia, mas ficava sozinha nos dias mais longos, e era nesses momentos que a angústia voltava com força. Na ausência dele, passou a se dedicar à horta, aos bezerros recém-nascidos, aos detalhes que ninguém mais cuidava. Mas dentro de si, crescia um temor silencioso, o de que tudo aquilo desmoronasse de novo. Uma tarde, recebeu uma carta. Não havia remetente, mas o conteúdo era claro. Você pode até ter roubado o homem, a casa, os campos, mas nunca vai roubar o que foi meu. Um dia, ele também vai te deixar, e você saberá como é ser esquecida. Helena queimou o papel, mas não conseguiu apagar o veneno que a carta deixara em sua alma. As discussões começaram a aparecer. Pequenas no início sobre horários, decisões administrativas, a forma como cada um queria lidar com os empregados. Mas aos poucos, os desentendimentos ganharam um tom mais pessoal. Você quer resolver tudo sozinha, dizia Henrique. E você quer que eu fique aqui esperando enquanto carrega o passado nas costas. Não é só meu passado, Helena. É nosso agora. Você entrou nessa comigo. Eu sei, mas às vezes, parece que ainda há parte de você presa a ela. Ele a olhou com dor. Não diga isso. Eu te escolhi. Eu enfrentei tudo por você. Mas será que foi suficiente? Numa noite de sábado, após um jantar silencioso, Helena saiu para caminhar sozinha até o velho pomar, o mesmo onde haviam se beijado pela primeira vez. A lua estava alta, e os galhos secos das jabuticabeiras projetavam sombras tortas sobre o chão. Ela sentou-se sob a mesma árvore e chorou. Chorou pelas escolhas, pelas culpas, pelo medo de não ser suficiente, por amar tanto e ainda assim se sentir insegura, pelos olhares que nunca cessavam, pelos julgamentos, pela ausência de paz. Henrique encontrou ali, mais tarde. Sentou-se ao seu lado em silêncio. Às vezes, penso se erramos em insistir nisso, ela disse, com a voz embargada. Você quer ir embora? Não,
mas também não quero viver com medo, com peso, com culpa. Ele segurou sua mão. Então vamos mudar. Começar do zero. Vender essa casa, essa fazenda. Ir para outro lugar. Só nós dois. Ela o olhou, surpresa. Você deixaria tudo isso? Eu deixaria tudo por você. Helena ficou em silêncio. E, pela primeira vez, pensou seriamente nessa possibilidade. Mas o destino, mais uma vez, tinha planos próprios. Na manhã seguinte, receberam a visita de um policial civil. Ele viera informar que Laura havia dado entrada num processo paralelo, tentando impedir juridicamente que Henrique deixasse a cidade antes do julgamento. Segundo ela, sua presença era crucial para preservar a verdade dos fatos. Isso é ridículo, protestou Helena. Ela quer nos prender aqui. E está conseguindo, Henrique murmurou. O policial foi embora, mas deixou um peso ainda maior. Agora não podiam sair. Estavam, literalmente, presos àquela terra, àquela história, àquela memória que se recusava a ser enterrada. Nos dias que se seguiram, Henrique ficou calado. Passava horas a cavalo pelos campos, como se buscasse no horizonte uma saída que não existia. Helena, por sua vez, retomou os velhos cadernos de veterinária, como quem tenta se lembrar de quem era antes de tudo. Antes dele, antes do amor, antes da queda. Numa dessas tardes, encontrou uma fotografia antiga em um dos livros, ela, ainda jovem, ao lado do avô, segurando um potro recém-nascido. O sorriso dela era puro, livre, sem culpa, sem cicatrizes. Segurou a imagem com força. E pensou, o amor não devia nos afastar de quem somos. Na última noite do capítulo, uma nova reviravolta. Henrique chegou com um envelope nas mãos. Abriu-o diante dela, revelando documentos assinados por Laura. A mulher havia retirado a ação judicial, sem explicações, sem acordos. Ela desistiu, ele disse, atônito. Abriu mão de tudo, e deixou um bilhete. Helena leu em silêncio. Às vezes, o que mais dói não é perder alguém, é perceber que aquela pessoa já não é mais capaz de amar como antes. Ele não é mais o homem que eu conheci, e você, não é o que imaginei. Fiquem com as cinzas, eu vou buscar o vento. Nada mais havia a ser dito. Henrique olhou para Helena, e, naquele olhar, havia um misto de alívio e solidão. Ela se aproximou, segurou seu rosto entre as mãos e disse, agora, ou a gente floresce, de vez, ou vira raiz seca. Ele a beijou, sem pressa, sem desespero. Pela primeira vez, com calma, com amor maduro. E ao longe, a chuva começou a cair. Como se o mundo, enfim, tivesse decidido lavar tudo. A chuva caiu durante 3 dias seguidos, como se o céu tivesse guardado lágrimas represadas por muito tempo. A terra agradeceu, as folhas ganharam brilho, os córregos voltaram a correr entre as pedras secas, e o cheiro de vida invadiu novamente os campos. Helena caminhava entre as trilhas molhadas como quem pisa num novo mundo. A fazenda parecia respirar de outro jeito. Os ventos sopravam mais macios, e os silêncios já não a machucavam tanto. Tudo que antes carregava o peso da culpa, agora começava a se transformar em algo mais suave, mais suportável. Henrique, por sua vez, mergulhou no trabalho como nunca. Com a ação de Laura retirada, os rumores diminuíram. As vozes do vilarejo ainda se erguiam aqui e ali, mas já não feriam com tanta força. Alguns passaram a respeitar novamente o patrão que enfrentara tudo e se manteve de pé. Outros continuavam a olhar com desconfiança. Mas o tempo, como sempre, cumpria sua função, curar ou afastar. Na manhã do primeiro domingo após o fim da tempestade, Helena subiu ao mirante com um caderno nas mãos. Sentou-se sob o velho carvalho e começou a escrever. Querido vô, tanta coisa aconteceu desde que você partiu. Eu te escrevo hoje não para te contar de sofrimentos, mas para te agradecer. Pela terra que deixou, pela força que plantou em mim, pela memória que me lembra quem sou. Me apaixonei, errei, me entreguei, caí, e agora, estou tentando levantar. A dor me ensinou mais do que os livros. E o amor verdadeiro, aquele que sobrevive à vergonha, à culpa, à dúvida. Esse amor me transformou. Estou mudando, vô, mas a raiz ainda é sua. E por isso, ainda sou eu. Ela fechou o caderno com um nó na garganta. Por mais que houvesse redenção, a história deixara marcas. E aprenderia a viver com elas. Naquela noite, sentados à varanda, Henrique a observava em silêncio.
Tenho pensado muito, ele disse, com voz calma, sobre o que vem depois. Depois do escândalo, depois da dor, depois do perdão. E o que você vê? Um futuro, mas só se for com você. E longe daqui. Helena virou o rosto, surpresa. Longe? Quero vender a fazenda. Começar de novo, em outro estado. Terra nova, seu novo, sem fantasmas. Ela hesitou. Por meses, sonhara em recomeçar ao lado dele. Mas a ideia de deixar aquele chão que a moldara era como arrancar parte do peito. Tem certeza? Tenho. Pela primeira vez, não me sinto preso. A obrigação. A fazenda foi minha prisão por muitos anos. Agora quero que ela sirva para nossa liberdade. Helena respirou fundo. E se eu disser que não posso ir? Henrique a olhou nos olhos. Então eu fico. Ela sorriu, emocionada. Mas eu quero ir, completou. Só precisava saber se você ainda escolheria a mim, mesmo sem terras ou títulos. Ele se levantou, foi até ela e a beijou com a doçura que só o tempo traz. E ali, sob a luz amarela da varanda, selaram o que seria sua última noite naquela casa. Nos dias seguintes, venderam parte do gado, assinaram contratos, embalaram pertences. A notícia se espalhou. O casal deixaria a fazenda para viver em outro lugar. Alguns lamentaram, outros criticaram, mas a maioria compreendeu que havia algo de bonito em querer recomeçar do zero. Antes de partir, organizaram uma última confraternização. Uma tarde simples, com bolos, café, sanfona e despedidas. Helena andou pelos corredores da casa grande, tocando as paredes como quem se despede de um velho amigo. Cada cômodo carregava uma história. Cada canto tinha o peso e a beleza do vivido. Henrique, ao final da tarde, subiu no último cavalo ainda na fazenda e cavalgou pela propriedade uma última vez. Parou ao lado do açude, onde havia feito sua primeira cerca com as próprias mãos, muitos anos atrás. Chorou, não de arrependimento, mas de libertação. Na manhã da partida, o céu estava limpo, um azul vibrante, como o começo de um quadro novo. O caminhão com os pertences os esperava na porteira. Helena olhava o campo pela janela do carro. Henrique segurava o volante com mãos firmes. Pronta? Não, ela disse. Mas vou mesmo assim. Ele sorriu. Eu também. E, juntos, atravessaram a estrada de terra pela última vez, deixando para trás os trilhos fundos que haviam cavado com os próprios erros e acertos. 5 meses depois, a vida em outra região já tinha outro ritmo. Henrique montara uma pequena estância com lavoura e criação em escala menor. Helena trabalhava numa clínica veterinária da cidade e ajudava nas finanças da nova propriedade. Tinha uma casa pequena, confortável, sem luxos, mas com janelas grandes e uma varanda que pegava o sol da manhã. Caminhavam juntos pelas ruas sem medo de olhares. Eram apenas um casal entre tantos. Ninguém ali os conhecia. Ninguém ali sabia dos erros, das dores, das traições. E, pela primeira vez, não precisavam mais explicar nada a ninguém. Viviam com menos, mas, estranhamente, viviam mais. Num fim de tarde, sentados sob a nova varanda, ela perguntou: "Você ainda pensa nela?" Henrique demorou a responder. Às vezes, como se fosse uma história passada, de um outro eu. E sente culpa? Não como antes. Hoje, sinto responsabilidade, mas não culpa. E você? Eu me perdoei, finalmente, mas nunca me esqueci. Henrique olhou para o horizonte. Acho que é isso o que fica depois da tempestade, o que somos capazes de reconstruir, e o que decidimos deixar para trás. Ela sorriu. O vento balançava os cabelos dela como naqueles primeiros dias na fazenda, mas agora havia paz em seus olhos. E entre uma xícara de café e o cair da noite, sabiam, o amor que resistira ao vendaval era, finalmente, livre.